começa quando o Nine tinha pegado o fragmento do Sonic e do Shadow. Ele acabou chegando no laboratório dele e acabou fazendo algumas pesquisas sobre o Prisma. E ele acabou descobrindo que o Prisma não está completo e falta um Prisma cinza. O Shadow acaba confrontando o Sonic e falando que sabia, mas o Sonic acaba tendo uma vantagem e indo sozinho. O Sonic fala que vai trabalhar sozinho, sem a ajuda do Shadow, e deixa o Shadow ali e ganha uma alta velocidade e acaba indo para a dimensão sinistra. Ele acaba chegando lá, mas só que tem um porém. O Nine não estava lá, mas tinha um portal para uma dimensão cinza. E aquele portal cinza, o Sonic acaba sendo levado por ele e acaba chegando em uma dimensão diferente. Ele acaba chegando em uma dimensão de faroeste e lá tinha Chaotix, um time que era tipo um time de xerifes e ajudavam a cidade Gwen 10. E é um trocadilho para Gwen Hill e deserto. E ele acaba percebendo que aquilo lá é outra dimensão. E ele acaba vendo que tem uma casa. Ele acaba chegando lá e vê os Chaotix e fala: quem são vocês? E depois eles se apresentam, falando que o nome dele se chama o nome dele se chama Shime e o nome dele se chama Verto, que são o nome dos Chaotix, mas só que na dimensão diferente deles. E o Sonic acaba percebendo que é realmente os Chaotix. E eles começam uma briga, por causa que, tipo assim, o Sonic fala que precisa de um prisma. E os Chaotix, eles precisam do prisma, por causa que eles têm que ganhar muita fama pela população. Para a população, tipo, chamarem eles para empregos, algumas coisas assim, por causa que eles estão sem dinheiro. E eles precisam de dinheiro. O Sonic acaba falando que se o Sonic pegar o prisma, não vai acontecer nada com eles, entendeu? Ele precisa daquele prisma, por causa que, tipo assim, ele não importa, por causa que eles não são os Chaotix de verdade. Eles ficam com tanta raiva do Sonic que acabam dando um tiro na pena dele, mas o Shadow acaba chegando com a Esmeralda Verde, que ele faz controle do caos, e pega aquela pistola, se teletransporta e não deixa o Sonic tomar um tiro. E depois o Sonic fala: Shadow, como você conseguiu vir aqui e como você conseguiu essa Esmeralda? Eu fiz a mesma coisa que você fez para chegar aqui. E depois, simplesmente, o Sonic tira a tecnologia do Nine dos braços dele e dão para os sapatos do Shadow. E depois a gente percebe que o Shadow agora está com uma nova nanotecnologia do Nine. E depois eles conseguem ficar naquele local sem ter problemas nenhum, por causa que as luvas, elas não fazem diferença nenhuma para eles, entendeu? Só são apenas luvas e eles não precisam de luvas novas. E eles acabam chegando lá e os Chaotix decidem ajudar eles. Mas os Chaotix falam que vão precisar do prisma depois. Eles aceitam de boa, mas só que quando eles chegam naquela montanha, tem o Nine e começa uma super batalha entre o Sonic e o Nine. O Sonic acaba O Nine acaba vencendo em muita vantagem e acaba deixando o Sonic praticamente todo derrotado. O Shadow acaba chegando lá e não deixa o Sonic tomar um soco do Nine ou perder aquele último prisma. O Shadow acaba chegando lá, pega o último prisma e na hora que eles vão pegar o último prisma, eles são teletransportados para outra dimensão. Mas só que agora eles voltam para Nova York. Eles voltando em Nova York, eles explicam para o Knuckles rebelde, o Knuckles renegado e a Rouge rebelde que precisam da ajuda deles. Mas eles falam que já tem uma semana que o Sonic e o Shadow não chegam lá. Então não vão acreditar neles, por causa que a raposa enganou todo mundo. E o Sonic acaba ficando muito triste com aquilo e decide ir
resolver isso sozinho, mas eles esquecem do conselho. O conselho acaba aprimorando um pouco do Metal Sonic e acabam simplesmente pegando o Metal Sonic e transformando ele em tipo o Metal Sonic normal. Então o Metal Sonic mais sério, o Metal Sonic acaba chegando lá e vai dar um soco em cada um dos ouriços, o Shadow e o Sonic. Mas o Shadow acaba pegando uma das esmeraldas que faz ele para fazer ele controle do caos. Faz um controle do caos com o Metal Sonic e ele traz o Metal Sonic para a base do conselho. E depois, na hora que o Shadow ia fugir, ele acaba deixando a esmeralda cair no chão. O conselho pega a esmeralda e simplesmente quebra uma das janelas e joga o Shadow. Agora o Shadow e o Sonic estão sem a esmeralda. E o Shadow acaba explicando que aquela esmeralda ia fazer eles virarem super. E aí o Sonic acaba entendendo o que eles têm que fazer. Pegarem todos os prismas no Nine e também conseguirem a esmeralda verde. Mas o Sonic não está com prisma. Então eles vão ter que voltar para aquela dimensão. Mas quando volta para aquela dimensão, os Chaotix falam para o Nine. Mas tem o nosso chefe, que se chama Silver. E também tem a Blaze. Mas quem são eles? E depois o Silver usa os poderes dele de telecinésia, pega o Tails e simplesmente joga ele para outro lugar, falando: você acha que vai pegar o nosso prisma mesmo? E depois o Silver acaba esquecendo que ele não pode encostar no prisma, mas ele encosta e chega lá para outra dimensão, e a dimensão de Nova York. E depois começa uma briga entre Silver e Sonic e Shadow, mas a Blaze também está com o Silver, então ficou bem difícil, então ficou bem disputado, 2-2. Aí começa uma super luta e o Silver e a Blaze acabam vencendo em muita vantagem. Mas depois o Shadow fala que conhecem eles em outra dimensão. E eles acabam concordando, por causa que, tipo assim, eles agora sabem que o Shadow e o Sonic conhecem eles. Então eles têm um tipo de confiança entre o Sonic e Shadow e se unem entre eles. E o Metal Sonic acaba retornando. O conselho manda o Metal Sonic de volta, mas agora o Sonic fala: eu preferia a sua versão antiga, ela era mais engraçada. E depois começa uma luta entre Metal Sonic, Silver, Blaze e Sonic e Shadow. E, obviamente, eles acabam vencendo essa última versão que o conselho criou. Eles acabam quebrando ele, mas do nada abre um portal. O Nine chega lá e fala que vai ter uma revanche entre o Silver e a Blaze. Acabam com o Silver e a Blaze, o Sonic e o Shadow. E ele pega os pedaços do Metal Sonic e vai em um outro portal. Chegando lá no laboratório dele, ele acaba fazendo uma nova armadura para ele mais aprimorada, e é uma armadura do Tails Metal ou Metal Tails. Ele veste aquela armadura e ele fala que vai acabar com cada um só com ele, e ele vai ter as suas próprias regras. Ele acaba chegando lá de novo e acaba espancando todos que chegam na volta dele, até o conselho. Ele não quer se juntar a ninguém, ele quer seguir as suas próprias regras. E o Sonic acaba falando: conselho, vocês esqueceram da esmeralda. E depois o Sonic, o Shadow, a Blaze e o Silver acabam se transformando em Silver. E a gente tem uma batalha final emocionante. Mas o Tails Nine está tão forte com todos os prismas que ele acaba ficando com uma coloração roxa. E ele acaba derrotando o Shadow, o Silver e a Blaze sozinho. E depois o Sonic vai atrás do Metal Tails, que agora ele se nomena como Metal Tails. Ele chega na dimensão sinistra e começa uma briga com o Tails e com o Sonic. O Sonic acaba vencendo o Metal Tails e acaba falando: agora você não vai ter nenhum prisma para você. Ele pega os prismas e o Metal Tails larga o prisma. O Sonic pega e fala: adeus, eu não queria fazer isso.
Ele acaba chegando na cidade de Nova York, o Shadow vai junto com ele, eles abrem um portal e dão uma despedida emocionante com os amigos que eles conheceram. Eles vão em cada uma das celebridades e dão uma despedida neles. E eles falam, adeus Sonic, adeus amigos. E ele vai lá, bota o prisma naquela cratera da Gwen Hill original e depois todos os universos acabam sendo quebrados e o Sonic fica muito triste que ele acabou matando milhares de vidas, mas os amigos dele acabam voltando e eles ficam bem felizes. E depois o Sonic vai em uma viagem de tornado com o Tails e com o Sonic, com o Knuckles, com a Amy e o Shadow e a Rouge vão sozinhos para fazerem outras aventuras com a Gun. E depois acaba a série Sonic Prime. E bem, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau. Se é fã do Sonic, é fã do Sonic PTBR.